Shalom Lekulan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvah Total, Hag Hanukkah Sameach, a todos que estão acompanhando esse canal, essa transmissão, a todos que comemoram nessa semana, a semana da iluminação, essa semana em que nós acendemos velas, lembrando de tudo o que aconteceu, né, numa época de opressão, numa época muito difícil para o nosso povo, né? E então, nessa semana, eu espero que você tenha muita felicidade, muita alegria, que a luz que você acendeu nessa semana, na Hanukkah dessa semana, se espalhe por toda a tua vida, pela vida de todos os teus familiares, de todos os teus amigos, né? Que o Eterno abençoe você e tua casa por participar, por relembrar desse evento, por relembrar dessa triste história que teve um final feliz, graças ao Eterno teve um final feliz, e hoje podemos nos lembrar com alegria, né? Com muita alegria e confraternizarmos com muita alegria nessa festa. Que o Eterno abençoe você e tua casa, que você abra agora o teu coração para a gente poder estudar mais um pedacinho da Torá, né? Esse é o objetivo desse encontro, estudar um pedacinho da Torá, estudar as letras hebraicas, né? As letras que o Eterno nos legou, o Eterno nos deu essas maravilhosas letras para que entendêssemos os seus ensinamentos, mas que nos aprofundássemos no seu estudo, porque cada letra traz muito ensinamento embutido, além das palavras que ela forma, né? Então, eu sou o Renato de Prinzo, não lembro mais se eu me apresentei, eu sou o Renato de Prinzo, Morim aqui do canal Teshuvah Total, que junto com os outros Morim realizamos estudos e compartilhamos com vocês com muita alegria, com muito amor, porque todo esse ensinamento nos vem do Eterno, nos vem gratuitamente do Eterno. Por isso nós compartilhamos da mesma forma com todos vocês, né? E nós hoje vamos dar continuidade ao estudo desse maravilhoso Aleph Beit, esse maravilhoso Aleph Beit que tem 22 letras, né, 22 consoantes que recebem sons vocálicos a partir de sinais massoréticos, né? Hoje no hebraico moderno já existe aí uma substituição de sinais massoréticos por algumas das letras, né? Então, por exemplo, um Vav, que é a letra que vamos estudar hoje, ele assume o som da letra O no hebraico atual, mas no hebraico bíblico, no hebraico que nós estudamos aqui no canal, nós utilizamos ainda, né, como a Torá para ser compreendida, nós utilizamos os sinais massoréticos que nos trazem muitas informações sobre as palavras. E essa letra Vav, né, essa letra Vav tem essa forma, a forma de um bastão com um gancho na ponta, justamente porque essa é a função da Vav, uma conexão, né, e ao mesmo tempo uma letra que traz informações para o nosso mundo. Então, ela tem essa forma muito característica porque ela tem essas funções. E essa letra ela tem o valor numérico 6. Né? Então, quando você utilizar a gemátria, você vai ver, vai utilizar o valor 6 para essa letra. No nosso alfabeto, no alfabeto latino, essa letra assume o valor da letra F, né? O som da letra F, mas também assume o som da letra U. Ela pode ser um U, ela pode ser uma V, ela pode ser uma VAV, né? E essas letras, então, elas foram adotadas no alfabeto latino a partir da letra VAV, dos valores e do som da letra VAV, né? No alfabeto grego, essa letra não foi traduzida, essa letra não tem um equivalente no alfabeto grego, né? Então, nós temos aqui no nosso alfabeto e no alfabeto, no Aleph Beit, né, o alfabeto hebraico, o alfabeto sagrado, o alfabeto que nos foi dado pelo Eterno, né, que é o mundo à nossa volta, é esse alfabeto. Esse alfabeto vem da observação do mundo à nossa volta, como já discutimos anteriormente. E nós encontramos essa letra logo na primeira palavra de toda a Torá, né? Em Bereshit. Bereshit
significa no princípio. Na verdade, Bereshit pode ser uma letra destrinchada com muitos e muitos significados e interpretações, mas no princípio é a forma mais comum, representando assim o início da contagem do tempo do nosso mundo, né? Quando o Eterno decidiu criar esse mundo, ele iniciou nesse momento a criação de tudo. E nós vemos aí que no princípio, então, é o tempo, mas nós temos aqui 6 letras, né? Nós temos 6 letras formando a palavra Bereshit, e 6 é um número associado à letra Vav. Então, 6 também representa o quê? Se você for olhar no aramaico, que é o hebraico, com outros sons de palavras, com palavras com significados um pouquinho diferentes das palavras em hebraico, você vai ver que Bereshit também significa Barashit, né? Criou 6. Criou 6 o quê? 6 coordenadas, né? 6 coordenadas foram criadas, porque o nosso mundo é tridimensional. Então você pode andar em 4 direções e pode também ir acima ou abaixo, né? Então são essas as direções que a gente pode andar: para frente, para trás, para a esquerda, para a direita e para cima, para baixo, né? Então são essas as direções. E essa figura que nós temos aqui, essa figura que nos dá as 4 direções, na verdade, ela é subdividida em 32 direções, que são justamente as 22 letras e os 10 números, né? E mais essas direções principais, norte, sul, leste, oeste, são as que a gente determina primariamente, são aquelas que definem a nossa posição geográfica, né? Latitude e longitude, o acima e abaixo é a altitude, né? E essa figura se chama rosa dos ventos, porque ela é muito útil para você determinar em que direção está ventando. Quando numa época em que toda a navegação era feita com navios movidos pelo impulso de vento em suas velas, era importante saber para onde estava ventando, se você queria ir naquela direção, se você queria ir em outra, você precisava ajustar as velas para aproveitar melhor o impulso do vento, né? E aí nos foi ensinado como determinar a nossa posição geográfica. Nossa posição geográfica é determinada da seguinte forma, né? Você vê onde o Sol nasce, aponta a mão direita para onde o Sol nasce, então na mão esquerda vai estar o oeste, à sua frente vai estar o norte e às suas costas vai estar o sul. Mas é interessante que você não sabe onde está o leste, né, se você não olhar para o leste. Então, quando a gente pergunta, né, muita criança pergunta, eu perguntei isso, mas por como é que eu vou saber onde está o leste para apontar a mão direita? Olha, você olha, o leste está lá, então você aponta a sua mão para lá, né? Desculpe, né? O leste está para cá, você aponta a sua mão para cá, né? Então, por que você então não adota como leste o lugar que você olhou? Porque é mais fácil, você já está olhando, quando você já está vendo o sol nascer, então esse é o leste, porque virar para o outro lado, né? Não tem sentido isso. Mas a resposta que vinha sempre era: olha, é assim, sempre foi assim, todo mundo faz assim, então isso é a verdade. Quando você começa a estudar a Torá, você percebe que Abraham, por exemplo, Abraham acordava cedo, via para onde o sol estava nascendo e planejava a sua caminhada pelo deserto. Ele sabia caminhar, porque quando ele acordava, ele via a posição do sol e sabia que aquele era o leste, né? Então, a direita ficava o sul, a mão direita ficava o sul, a mão esquerda ficava o norte e as suas costas ficavam o oeste. Ponto. Muito simples, muito fácil, muito direto. Não tem que ficar olhando para depois virar o corpo nessa posição. Mas, estudando a Torá, você percebe que isso é um artifício utilizado por aqueles que querem alterar o texto da Torá, né? Se a Torá fala uma coisa, a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer diferente porque nós não podemos seguir a Torá, nós temos que seguir o que determinam aqueles que sabem o que diz, que sabem como a gente deve se orientar. Então toda a nossa desorientação vem dessa arrogância de querer
fazer com que a interpretação da Torá seja escondida, fique escondida, né? Você então olha o que está certo e vira de lado, né? Vira de lado para apontar em outra direção, para caminhar em outra direção. Basicamente é esse ensinamento que nos vem desde os tempos de Nimrod. Mas aí, voltando aqui ao número 6, nós temos também que, além das coordenadas, nós temos os dias necessários e suficientes para a criação do mundo. Né? Por que isso? Por que necessário e suficiente? O que eu quero dizer com isso? Na matemática, quando você prova um teorema qualquer, alguma afirmação qualquer, você tem condições para aquilo, né? E se essas condições para cumprir aquelas são necessárias para você provar aquilo. E se só com aquelas condições é suficiente provar aquilo, você diz que aquele teorema está correto, aquele teorema está pleno. Né? Mas voltando aqui para a criação do mundo, por que o Eterno fez o mundo em 6 dias e não em 1 e não em 20? Né? Por que ele fez em 6, justamente 6? Porque no seu planejamento, na sua determinação, ele quis nos mostrar que tudo tem que ser feito devagar, no seu tempo certo. Né? Você não pode criar o que foi criado no 5º dia no primeiro, porque você precisa das condições necessárias para no 5º dia você fazer alguma coisa. Né? Então, o Eterno criou o homem no 6º dia, né? Criou Adão no 6º dia. Por que ele não criou Adão no primeiro dia? Porque no primeiro dia a terra estava sem forma e vazia. Como é que o Adão ia ficar onde? Né? Onde é que ele ia pisar? Onde é que ele ia comer? Não tinha comida, não tinha nada. A terra era sem forma e vazia. No 2º dia ainda estava cheio de água. Águas foram separadas nesse dia. No 3º dia é que apareceu um lugar seco, né? Onde o Adão poderia então ter nascido, ser criado no 3º dia, mas ainda não havia alimento. Então, tudo foi construído, tudo foi criado, na verdade. O Eterno criou, na verdade, cada coisa no momento certo, e é isso que a gente tem que aprender na Torá, né? Tudo tem o seu momento certo para acontecer. Não podemos atropelar, não podemos atravessar, não podemos criar primeiro o que vem depois, né? Então tudo foi criado no momento certo. E 6 dias foram suficientes. Ele não precisou de 7, não precisou de 8, de 20, de 30 dias. Ele precisou simplesmente de 6 dias. Em 6 dias ele começou Bereshit, né? E foi até a criação do homem e viu que tudo era bom. E viu 2 vezes, falou 2 vezes que tudo que ele criara era bom. E no 7º dia, então, ele descansou e festejou e santificou aquele dia pela sua criação. Né? Isso é o lógico na nossa vida, o lógico na natureza. Né? Por exemplo, você quer construir uma casa, você tem lá as condições necessárias para construir a sua casa, você tem um terreno, você tem dinheiro para material de construção, para pagar a mão de obra, enfim, para fazer tudo na casa. Então o que você faz? Né? Você constrói a sua casa todinha, né? Desde de limpar o terreno, preparar o terreno, construir o alicerce, levantar as paredes, colocar telhado, fazer revestimento e finalmente decorar a casa toda. E aí terminou, no dia que você termina, no dia seguinte você faz uma festa para celebrar toda a tua obra, para convidar os teus amigos e festejar com você a confecção, a criação, a construção da tua casa. É assim que a gente faz, né? Ninguém em sã consciência faz assim, compra um terreno cheio de mato, fala assim, gente, vamos lá que a gente vai celebrar a construção da minha casa. Mas aonde é? Naquele terreno, mas aquele terreno está cheio de mato ainda, não tem nada lá. Pois é, mas é lá que eu vou construir minha casa, vamos celebrar lá. Ninguém vai, quem é que vai celebrar no meio do mato? Né? Pode ter cobra, pode ter escorpião, aranha, pode ter alguns outros insetos, outros bichos alagados, lama. Né? Ninguém vai celebrar no primeiro dia. Né? Muita gente celebra até hoje. Né? Muita gente celebra a criação do mundo, a criação do Eterno no primeiro dia. Né? Justamente aquelas pessoas que viram para o leste, veem o sol e falam assim, agora vira para o outro lado e aponta. Né? Ou seja, elas têm uma interpretação que não querem seguir a interpretação lógica correta que a Torá nos dá. Querem desvirtuar o ensinamento da Torá. E
Adão foi criado no sexto dia, né? Adão foi criado no sexto dia, a imagem e semelhança do Eterno, mas Adão foi criado do solo da terra. Na verdade, Adão não foi criado, Adão foi feito, né? Adão foi feito de todos os elementos que o Eterno já tinha colocado no solo, né? Todos os elementos químicos que estavam já no nosso planeta, já existia no nosso mundo. Então Adão foi feito à imagem e semelhança do Eterno. O Eterno soprou então em suas narinas o sopro de Elohim, esse sopro que deu vida a Adão, que deu vida àquele ser, né, que deu um sopro de vida, uma alma vivente foi então introduzida em Adão. Né? E aí nós temos novamente o número 6, Adão, criado no sexto dia, os dias necessários suficientes para a criação do mundo, e se foi necessário e suficiente, é uma criação perfeita, o mundo é perfeito, né? E nós temos essas 6 coordenadas, e essas 6 coordenadas elas nos acompanham dentro da Torá. Nós temos que na saída, né, de Mitzrayim para o Egito, né, 603.550 pessoas saíram embaixo da nuvem, a nuvem os protegia. Né? Vamos arredondar para 600 mil, que é um número mais fácil de falar. Mas, novamente, nós temos aqui a presença do número 6, né, e a nuvem protegendo nas 6 coordenadas, na frente, atrás, de um lado e do outro, e também em cima e embaixo. Você sabe que nada se desgastava, a roupa não se desgastava, o calçado não se desgastava, não tinha animal peçonhento entrando e fazendo mal às pessoas, cobras, escorpiões, aranhas, enfim, todo o animal que teria no deserto, eles não conseguiam entrar, eles não eram atingidos pelos seus inimigos. Né? Em tantas batalhas que houveram, nunca houve a morte, né, por inimigos que invadiram aquela nuvem, e também o alimento deles caía, né, caía dentro dessa nuvem, caía dos céus dessa nuvem, descia, né, por essa nuvem, por essa conexão, essa nuvem que tem uma forma de uma Vav, né, um conector com o mundo do Eterno, conectava o local onde todos estavam com o local onde o Eterno está. Então, essa nuvem é que criava toda essa proteção. Só houve um momento em que a nuvem deixou de proteger um pouquinho, foi quando eles se rebelaram. Né? Eles se rebelaram e disseram assim: nossa alma está cansada desse pão miserável. Então eles reclamaram do man, eles falaram mal do man, e aí o que o Eterno fez? Ele subiu a nuvem um pouquinho, levantou ela um pouquinho do chão, e aí as cobras entraram e picaram os calcanhares, né? Porque a cobra foi criada e teve essa maldição, ela vai picar o calcanhar das pessoas, né? E aí o que o povo fez? Ele se arrependeu de ter falado mal do pão, falado mal do Eterno, e aí Moshe conversa com o Eterno, e o Eterno fala: construa aí uma estaca e coloque nela uma Nahash Nehoshet, uma cobra, uma serpente de bronze, e aí quando eles olharem para aquela serpente, eles vão ter certeza do meu pacto com todos, né, da minha aliança, da minha confiança nesse povo, e para que eles tenham confiança em mim. Né? Mas aí o povo fez isso no início, mas depois acabou idolatrando aquela estaca com aquela figura da cobra, né? E isso foi destruído mais à frente. Né? Então o povo tem essa constante ideia de ouvir o que o Eterno diz e depois deixar de ouvir outra coisa, né? Virar a cabeça para o leste e aí descobriu onde é que está o sol, então agora você aponta a sua mão e olha para o outro lado. Ou seja, eles entendem o que está na Torá, mas depois passam a seguir o que outras pessoas dizem, né? Então, o que outras pessoas falam para eles. Né? Então, é assim que a humanidade comete os seus deslizes, os seus erros. Eu quero aqui, nesse momento, fazer um agradecimento à nossa colega Lena Pose, né, que me brindou aqui com essa bela Hanukkah, né, que está aqui com a quinta vela que já foi acesa hoje. Faltam mais 3 velas para acender
uma no início do Shabat amanhã, outra no final do Shabat, e a última vai ser acesa no pôr do sol de domingo e vai ficar até a segunda-feira, quando se encerra essa festa de Hanukkah do ano 5783. Né? Então, nós vemos que essa nuvem é um conector. Né? E também o homem é um conector. E a letra Vav é um conector entre o que está em cima e o que está embaixo. Né? Esse conector é justamente a letra Vav. A letra Vav se escreve dessa maneira, né? Uma Vav, um Aleph e uma Vav. É assim que a gente lê a letra Vav, né? A gente escreve a letra Vav, é o Milui, como a gente chama o Milui da letra Vav, né? Que tem o valor 6, 1 e 6, ou seja, o valor 13. Essa conexão tem esse valor, né? Que é justamente o valor da palavra ahavá, amor. Né? Por quê? Porque o Eterno criou o homem e soprou na sua narina o Ruach Elohim, ou seja, o mover do Eterno entrou dentro da narina de Adão. Então, a partir desse momento, o homem teve uma alma vivente. Ele era feito lá de pó da terra, né? De material que constituía todo o nosso planeta, todo o nosso solo, mas nós recebemos o sopro do Eterno na nossa narina, né? E isso nos move, isso nos faz mover e nos faz realizar todas as obras que nos cabe realizar. Né? Então, essas duas coisas, ou seja, o mover do Eterno entrar em nós e nós com esse mover realizarmos tudo que está à nossa volta, só é possível graças ao amor do Eterno, que também representa aqui o número 13, ó, 5 mais 2 mais 5 mais 1, que é o número 13. Então isso só se dá graças ao amor do Eterno, o amor do Eterno pela sua criação. Né? E é esse amor que nós devemos retribuir ao Eterno, porque esse amor do Eterno conosco, ele é errado, ele é único, né? É um amor único, né? Que você vê aqui que nós temos 4 mais 5 mais 8 mais 1, que é errado, ou seja, é o valor do amor, é o valor da letra Vav. Então, esse amor é único, o amor do Eterno pela sua criação é único, ele ama a todos, da mesma forma, de forma igual, não há diferença. Ah, não, eu gosto mais do Zezinho do que do Joãozinho. Não existe isso, o Eterno ama todos da mesma maneira. Agora, nem todos amam o Eterno da mesma maneira, né? Alguns não amam, outros amam um pouquinho, outros acham que amam, mas na verdade muitos não amam o Eterno, muitos viram a cabeça para acham o leste e viram para o outro lado, preferem fazer dessa maneira, preferem esquecer os ensinamentos do Eterno, esquecer que a sua alma vivente desceu pela vibe, desceu por essa conexão que veio do Eterno. Então, você não pode nunca esquecer, né? Esquecer desse amor, você nunca deve esquecer da grande mensagem que vem em Devarim 6, capítulo 6, verso 4, né, que é o Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Né? Ou seja, o Eterno é o nosso Elohim, né? É o nosso Elohim, e então ele é único, o seu amor é único, né? O seu amor desce dos céus para nós de forma única, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá tudo o que nós precisamos, e nada existe nesse mundo se o Eterno não estiver presente, se o Eterno não estiver dando o seu amor. Ninguém consegue sobreviver, nada consegue existir, o universo não estaria em harmonia, né, da forma que está, se não houvesse o amor do Eterno, esse amor que é único. Né? E esse amor, então, é o testemunho. Essa frase aqui traz o testemunho do Eterno, que é justamente a forma em que é escrito a letra Ain e a letra Dalet nessa forma. Elas são escritas de uma forma maior. Se você olhar aí na sua Torá, você vai ver isso.
essas duas letras são maiores justamente porque nós temos aqui o testemunho da unidade do Eterno, do amor do Eterno. E nós temos também que esse conector, ele é um conector que traz do Eterno todo o seu amor, toda a sua bem-aventurança para nós, né? Tudo que nós temos vem do Eterno. O Eterno se liga a Adão. O Eterno se liga a Adão justamente por essa vav, por essa conexão que desce, né? Por essa letra que nos traz, nos lembra como o Eterno se conecta com nós, com todos nós, o nosso mundo. E como o mundo em que está o Eterno, Hashamai, o mundo superior, o mundo onde o Eterno habita com os seus com os seus servos, né, os malahim, serafim e todos os queruvim, né, todos aqueles que servem ao Eterno estão nesse mundo e se conectam conosco aqui a partir da vontade do Eterno. E nós temos que essa conexão se dá justamente com o nosso mundo inferior, que é justamente essa vave aqui que nós vemos em Bereshit, bara Elohim, et Hashamai, ve et haaretz. Então nós temos uma vave aqui conectando o que vem de cima com o mundo em que nós vivemos, nosso mundo aqui de baixo, né? Mas a vave também é importante no ser humano da seguinte maneira, né? O Eterno criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Por que isso, né? Porque para que haja a multiplicação dos seres e para que os seres preencham a terra, há necessidade desse amor, desse errad, passar de um ser para o outro, do macho para a fêmea. Isso passa como, né? Nós temos a diferença entre o nome Ish e o nome Ishá, que é justamente uma das diferenças, é essa letra rei aqui no nome da fêmea do homem, né? Essa letra rei, ela tem que receber a vav do homem, né? A vav do homem, que é esse conector vai entrar nesse orifício que é a fecundação, como nós vimos no estudo da letra rei, e vai colocar dentro da mulher a sua zerá, a sua iud, né? Que é o esperma é justamente representado pela iud. Então essa iud aqui, através dessa vav, vai fecundar a mulher. E essa fecundação ela só existe porque existe o amor, né? Então toda a união do homem com a mulher tem que ser uma união de amor, porque senão essa união não será uma união produtiva, né? Não vai ser uma união que vai trazer sucesso. Não quero dizer que o filho de casais que não se amam, né, que foi produzido, que foi gerado de uma maneira com falta de amor, é uma criança que tem problemas, que tem defeito, que é uma transgressão. Não é isso que está falando, porque toda a criação ela vem do Eterno. A criança, quando nasce, recebe o sopro do Eterno nas suas narinas, na sua alma. É uma alma que vem do Eterno, é um novo ser, né? Os pais simplesmente fazem a junção dos elementos químicos necessários para que essa criança nasça. Essa criança não tem pecado, essa criança não tem problema nenhum, né? Mesmo tendo vindo de uma relação em que falta amor. Falta amor entre o homem e a mulher, não há essa conexão, não é bem feita, né? Como você ligar o cabo de um telefone de marca A no telefone de marca B, não vai funcionar, né? Não vai ter o efeito que teria uma conexão correta. Então, o que a gente está falando aqui é do amor, né? Do amor que vem junto com essa conexão. Então, essa conexão, quando há amor, logicamente, tudo na vida desse casal vai ser muito proveitoso, vai ser muito criativo, vai ser evolutivo, vai andar sempre nos caminhos do Eterno. Então, é importante sempre que haja a conexão entre as pessoas de forma correta, né? Entre o homem e a mulher, sempre buscando a presença do amor do Eterno, que é justamente a letra Yud
aqui e a letra rei daqui, né? São esses dois aqui que fazem, que trazem a presença do Eterno na união de Ish com Ishá, Ishvé, Ishá, né? São esses dois nomes aqui, essas duas letras que formam que formam as iniciais do nome do Eterno, né? Bendito seja o seu glorioso nome. Né? São essas duas letras que trazem a presença do Eterno para o casal. Quando o casal não tem Yud e a rei, eles se tornam simplesmente este, né? Simplesmente chama, cinza, né? Que vai uma brasa que vai se queimar e vai acabar rapidinho. Nada tem a ver com a criação, porque a criação já vem do Eterno, é o Eterno que faz a conexão com todos os seres humanos criados e todos os animais e tudo o que existe no universo, porque Adonai é Had, Adonai é um. Né? Então o homem é justamente essa letra Vav, né? O homem é um ser que vive de pé, vive ereto, né? E tem todas as funções, as características que o Eterno colocou nele para ser uma Vav, para ser uma conexão. Né? Por isso que o Eterno diz em Bereshit que ele vai dominar sobre todos os seres, porque é o homem que vai fazer a conexão do mundo de cima com o mundo de baixo, né? com o nosso mundo, o mundo de criação. A conexão também ela se dá no espaço e tempo. Como assim? Nós vimos que Bereshit representa tempo, né? É no princípio, mas Bereshit também representa as coordenadas. E nós podemos lembrar que Bereshit se escreve com 6 letras, e Hashamayim, que na primeira frase representa o espaço, as 3 coordenadas, os 4 pontos cardeais, o em cima e o embaixo, tem 5 letras, ou seja, nós temos aqui justamente a conexão entre espaço e tempo. No nosso mundo moderno, cerca de 105 anos atrás, não foi trazida uma teoria, né, uma teoria de como observamos o mundo, a teoria da relatividade, que nos foi trazida por um judeu, né, que mostra justamente que há essa conexão entre espaço e tempo. Nós não conseguimos separar o espaço do tempo, né? Mas ainda há que se evoluir muito nessa teoria, porque essa teoria ainda trata o tempo de uma maneira, digamos, não muito correta, porque muitas vezes não dá o devido valor ao tempo, né? Considera muitos físicos, muitos filósofos, muitos cientistas consideram o tempo como sendo uma grandeza que não tem muito significado, ela só está dentro da cabeça do ser humano. Né? Por quê? Por que isso? Né? Porque todas as grandezas o ser humano domina, o ser humano manipula. Né? Por exemplo, a distância. Você sai da sua casa, anda, sei lá, 200 metros, vai até algum lugar, faz alguma coisa e volta para sua casa. Você voltou para o mesmo ponto de saída. Mas se você saiu ao meio-dia da sua casa, foi até algum lugar, ficou lá 15 minutos e voltou, você não vai voltar para sua casa ao meio-dia, né? Você vai voltar à sua casa meio-dia e 45. Você andou 15 minutos para lá, ficou 15 minutos lá fazendo alguma coisa e voltou em 15 minutos. Você não vai voltar no mesmo tempo. O tempo nós não temos domínio, nós não temos, nós não manipulamos o tempo, nós não mexemos no tempo, né? Isso é uma regalia, digamos assim, do Eterno. Só o Eterno é eterno, só o Eterno domina o tempo, só o Eterno está acima do tempo. Nós estamos sempre submissos ao tempo. Por isso que muitos cientistas não gostam, né? O ser humano tem essa arrogância. Olha para lá, vê onde é que está o Sol e vira. Né? Ou seja, o tempo é assim, não, mas eu não quero que seja assim, eu quero poder manipular, eu quero ir para o futuro, eu quero saber o que vai acontecer e voltar e aqui me preparar para o futuro que vem. Né? Eu quero voltar ao passado para mexer lá uma coisa que eu não fiz e que eu devia ter feito e não fiz, então, ou desfazer algo que eu fiz que não devia ter feito. Isso não é possível, o tempo não permite isso, por mais que a literatura, a ficção científica, né, ela brinque muito com isso, porque é justamente algo que o ser humano não consegue dominar.
né? Então, provavelmente, em algum momento aí, Mitserra Shen, se o Eterno permitir, algum outro sábio, né? Alguém com muita sabedoria vai trazer isso a descoberto, né? Porque todo o oculto pertence ao Eterno e todo o descoberto pertence a nós e nossos filhos para praticarmos a Torá. Então, se a gente vai utilizar isso para praticar a Torá, certamente o Eterno, em algum momento, vai liberar essa informação para a gente, vai liberar esse entendimento para a gente de uma maneira de utilizarmos o tempo da forma que ele nos brindou com esse tempo. Né? E o Bereshit e Hashamayim são representados pela letra Vav. Né? Bereshit, como nós vimos, tem 6 letras e Hashamayim tem 5 letras. Essa conexão que a gente faz do mundo superior com o mundo inferior. Né? E a gente quer fazer essa conexão, a gente quer sempre fazer essa conexão do nosso mundo, do mundo em que vivemos, da nossa realização com o mundo do Eterno. A gente quer viver junto ao Eterno, a gente quer ter acesso a todas as benesses do Eterno no seu mundo. Mas como é que a gente faz isso? O que eu preciso fazer para ter essa vida eterna, para caminhar junto ao Eterno, para ir para o mundo do Eterno? Essa pergunta aí você já se fez certamente, eu já me fiz essa pergunta, muita gente se faz até hoje. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Isso é uma pergunta que muitos aproveitam e falam assim: olha, você quer ir para a vida eterna? Toma um chazinho disso aqui, de uma plantinha que tem na Amazônia, que ela vai te dar a vida eterna, né? Só vai te drogar, não vai te dar vida eterna nenhuma. Ou então você faz assim, 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 ou então você segue tal congregação, ou então você segue aquela pessoa que ele é um sábio que viveu no Himalaia e trouxe aí essa informação, só ele sabe como ter a vida eterna. E aí você segue aquele sábio, passa anos e não tem vida eterna, coisa nenhuma, porque não existe. Né? Não existe uma ferramenta, não existe um patuá, uma miçanga, um cordãozinho, um chazinho, uma vareta, nada, não existe nada que nos faça ir para a vida eterna. Apenas o amor, né? Apenas o testemunho que nós vimos alguns slides atrás. É como um cidadão, né? Um cidadão que nós temos em Mateus capítulo 19, verso 16, que disse assim: Verine ish nigash elav, vayomer rabi, hatov ainze, hatov eser, la reshet haya olam. Eis que um homem, né, se aproximou dele e disse: meu mestre, o bom, o que bem farei para ter a vida eterna? Essa mesma pergunta que fazem hoje em dia: o que eu tenho que fazer de bom para ter a vida eterna? Como é que eu vou conseguir a vida eterna? Eu quero ter a vida eterna. Me fala aí o que eu vou fazer agora. Né? Me diz aí o que eu tenho que fazer. Tem que mergulhar numa banheira gelada? Eu mergulho. Tem que subir o Monte Alto? Eu subo. Tem que ir para Israel e morar em Israel? Eu vou morar em Israel. Eu quero fazer qualquer coisa para ter a vida eterna. Mas aqui, obviamente, você já percebeu que esse dele aqui está se falando de Yeshua. Né? E Yeshua diz o que para ele? Vaiomer ele lamaze karat litov. E ele disse, né? E disse ele: por que me chamas bom? Né? Yeshua, como todo malandro, o cidadão como todo malandro, falou: Yeshua, o bom, né? E aí, achando que Yeshua ia ficar cheio de si, e falar assim: não, meu amigo, olha só, para você ter a vida eterna, você faz isso, 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 me segue, né? Que você vai ter a vida eterna. Como muita gente se aproveita, né, desse pedido de socorro das pessoas. Não é porque uma pessoa que está desesperada e quer a vida eterna, né, ela procura qualquer coisa e muita gente se aproveita. Mas Yeshua não gostou desse negócio de chamar ele de bom.
Lamaze karat litov. Por que me chamas de bom? Ain tov, não há bom. Não existe bom, ninguém é bom. Né? Ki in echad hu ha Elohim. Só Elohim é bom. Ninguém mais é bom. Só há um bom, que é Elohim. O nosso Elohim, o nosso Criador. Né? Veim. E se aqui entrou a Vav, né? A conexão. Irim, veim. Nire safetá, labo. E se queres entrar ao Raim, né, para a vida, se queres entrar para a vida, mas se você quiser, né, não precisa me chamar de bom, mas se você quiser entrar para a vida, Shimor et hamitzvot. Guarde os mandamentos. Não precisa fazer mais nada, não precisa mergulhar na água gelada, não precisa tomar banho quente, não precisa subir na montanha, não precisa mergulhar no mar, nada disso. Você só precisa guardar os mandamentos. Não precisa pagar, não precisa gastar dinheiro, não precisa nada, você só precisa cumprir os mandamentos. E aí o cidadão pergunta, mas quais mandamentos? Justamente os mandamentos que o Eterno nos deu. Né? Os mandamentos que nos ligam ao Olam Rabá e os mandamentos que nos fazem viver no Olam Hazé. Nós vimos no estudo passado essa letra Rei. Né? Nós temos sempre que as letras andam juntas. Né? A Vav anda com a Rei, assim como o Aleph anda com a Bet, a Gimel anda com a Dalet, nós temos que a Rei anda junto com a Vav. E a Rei tem até aqui uma coisa interessante. Nós temos aqui um Dalet, né, e um Vav, representando aqui 4 e 6, 10. E aqui também 4 e 6, 10. Você lembra lá de Bereshit que o mundo foi criado com a Aseret Devarim, com 10 pronunciamentos. O Eterno disse 10 vezes que seja isso, que seja aquilo outro, que nasça, que apareçam os animais, que pululem os peixes no mar. Né? Então, o Eterno criou com 10 palavras. E da mesma maneira, ele nos deu as 10, Aseret Devarim, os 10 pronunciamentos, que são também as Aseret Mitzvot, né? Suas Aseret Mitzvot, os 10 mandamentos do Eterno estão também dados aqui. Nós vamos ver no estudo na Parashá Itró, logo nós vamos estar chegando nessa Parashá e vendo os 10 mandamentos do Eterno. Então aqui nós temos as duas letras Rei, né, que são as letras que representam o mundo vindouro e o mundo atual, né, o Olam Rabá, né, o mundo vindouro, o mundo do Eterno, o mundo superior, e o mundo atual, o mundo que a gente vive, o Olam Hazé. Né. Então, se você lembrar do estudo da letra Rei, nós temos que Avram recebeu a seguinte mensagem: o teu nome não se chamará mais Avram, mas se chamará Avraham, porque você será pai de muitas nações. Né? E o nome de Ravá, de Sarai, não se chamará mais Sarai, se chamará Sará, porque ela vai então fecundar e gerar, né, a descendência para Avraham. Então nós vemos aqui o Olam Rabá representando Avraham, a Rei que foi para o nome de Avraham, e a Rei que foi para o nome de Sarai, né, que se tornou Sara. Então aqui nós temos a fecundação, o nosso mundo, a criação do nosso mundo, quando o Eterno vai soprar na narina de cada um que nascer, a Hayá, a Nefesh Hayá, uma alma vivente. Né? E aqui nós temos a conexão com o mundo vindouro, que todas as nações vão ter até acesso a esse mundo vindouro. Mas para isso é preciso
conectar esses dois mundos. E esses dois mundos são conectados pela letra Vav. É justamente a letra Vav que nos traz essa conexão do mundo atual com o mundo vindouro e do mundo vindouro com o mundo atual, por onde flui o amor do Eterno para cada ser. Né? E aí, como disse Yeshua, você precisa guardar as mitzvot, né? Shomer ha-mitzvot, né? Shomer ha-mitzvot do Eterno. Ou seja, as mitzvot que nos ligam ao mundo atual, o mundo da nossa realização, o mundo onde fazemos tudo, onde produzimos, onde nos relacionamos, nos conectamos ao nosso próximo, e o mundo do Eterno, né? O mundo que nós, então, vamos demonstrar o nosso amor ao Eterno. Nós temos que demonstrar o nosso amor ao Eterno e ao nosso próximo, né? Nós temos que fazer essa conexão, porque muita gente acha que só deve atender ao Eterno, né? Eles aprenderam, olharam para o sol e falaram assim, ó, vira para o outro lado agora e aponta, né? Muitos aprenderam o seguinte, olha, para você amar ao Eterno, você tem que participar de uma congregação, você tem que ir lá, orar, rezar, cantar, pagar o dízimo, pagar lá para o que tem que ser pago, né? Fazer tudo isso, que aí você vai estar amando ao Eterno, o Eterno vai estar te atendendo. Esquece, né, dessa outra metade, não faz essa conexão, né? Porque essa conexão aqui vai fazer com que ele tenha que realizar alguma coisa que ele não quer realizar, né? Então, muita coisa já aconteceu no nosso mundo que foi justamente pensando só em estar atendendo. Não estou dizendo que atendeu o Eterno, porque ele está olhando para o sol e virando para o outro lado. Ou seja, ele viu onde o sol nasce, ele viu a informação correta, mas ele está seguindo uma orientação de alguém que se diz, que sabe dizer para ele como atingir a vida eterna. Então não é isso que o Eterno quer. O Eterno quer que você conecte cada uma dessas 5 frases aqui com cada uma dessas 5 frases aqui, né? Você tem que, como resumimos essa tábua aqui, Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Você tem que unir isso com essa outra aqui, Le'ahavta lerecha kamorra ani Adonai. Ou seja, você tem que amar o Eterno com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu muito, e amar o teu próximo como a si mesmo. Isso tem que andar junto, isso tem que estar conectado. Você não pode amar o Eterno e deixar de amar o seu próximo, e você não pode amar o seu próximo e deixar de amar o Eterno. Essa conexão, essa vibe aqui tem que estar presente na sua vida o tempo todo, né? Então, como que a gente faz isso? Olha, o primeiro mandamento diz: Anohi Adonai Elohecha asher hotzitecha mieretz Mitzrayim beit avadim. Eu sou o Eterno, o teu Elohim, que te tirou da casa, da terra de Mitzrayim, ou seja, da terra da idolatria, da terra onde você era açoitado, da terra onde você vivia como um prisioneiro, e te tirei da casa da servidão, ou seja, te dei a liberdade. E ele fez isso com todo o ser humano, com todo o ser que ele criou, né? Então ele faz isso com todos nós. E nós, então, lo tirtsa, ou seja, nós não podemos planejar a morte, né, de nenhum ser. Nós não podemos fazer isso. Isso tem que estar junto. Você não pode amar o Eterno, reconhecer que é o teu Elohim, e ao mesmo tempo ir lá e matar alguém, mesmo dizendo, estou matando aquele cidadão porque ele não obedece ao Eterno. Não é você que julga isso, é o Eterno, né? Então todas as mortes que aconteceram na humanidade, nesses todos os anos que existe a humanidade na face da Terra, em nome do Eterno, isso foi uma transgressão, isso foi transgressão, né? As pessoas matavam, roubavam, pilhavam, adulteravam, falavam mal, e ainda fazem até hoje, né, em nome do Eterno. E não é isso que o Eterno nos ensinou.
não é isso que o Eterno nos apresentou, não é isso que Yeshua lembrou aquele cidadão lá, né, de cumprir, de guardar os mandamentos do Eterno. Né? Então a gente tem que guardar os mandamentos do Eterno, conectando sempre o nosso mundo, o Olam Hazé, com o Olam Rabá. Né? Nós temos sempre que fazer essa conexão. Essa conexão é fundamental para que o amor flua, né? Para que o amor flua nesses dois Olam, né? No Olam Rabá, flua amor para o Olam Hazé, e esse amor do Olam Hazé também flua para o Olam Rabá. Né? Nós lembramos lá da letra Aleph, que é separada por uma Vav, né? Nós temos uma letra Yud que nasce na parte de baixo da Vav e vai até o mundo superior, e a outra Yud que nasce no lado superior e vai até o lado inferior, ou seja, a unidade, ela liga, né? Ela liga os dois mundos, e esses dois mundos só são ligados graças a essa letra Vav, essa letra que conecta os dois mundos. E nós vamos ver que a Torá é repleta de ensinamentos da letra Vav, a Torá é repleta de letra Vav. Né? Se você lembrar, a Torá foi escrita e depois de muito tempo, né, Esdra recebeu lá uma missão, né, de reconstruir o templo, e aí ele chegou ao povo, viu que o povo não tinha nenhuma noção do que era a Torá, nenhuma noção dos ensinamentos, não conhecia o canal Teshuvá Total, né, para estudar a Torá. Então o que ele fez? Ele dividiu a Torá em 54 porções para que ela fosse estudada durante um ano do calendário hebraico. Né? Essas 54 porções são estudadas durante um ano no calendário hebraico. E cada porção inicia, logicamente, com uma palavra, e cada palavra inicia com uma letra, né? Isso é lógico. Né? Mas o que eu quero trazer para você aqui não estou falando o nome da porção, estou falando a primeira letra da frase em que está o nome da porção. Por exemplo, a porção Shemot, que também inicia o livro de Shemot, começa com Vaelê Shemot. Né? Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram em Mitzrayim. Né? Então, a porção se chama nomes, por quê? Porque é a palavra mais importante daquela frase. Porque Vaelê não é uma palavra muito significativa, apesar de ser uma palavra importante de estar ali. Estes são os nomes. Né? Por quê? Porque você está justamente descrevendo o nome das pessoas. Então, a palavra ali começa com uma Vav, e assim todas as 54 porções começam com uma letra. E interessante que dessas 54, praticamente aqui os 79%, 43 porções iniciam com a letra Vav. 6 iniciam com a letra Aleph. Depois nós temos uma com a letra Bet, que é justamente Bereshit. Nós temos uma com a letra Rei. Nós temos uma com a letra Raf. Nós temos uma com a letra Resh. E nós temos uma com a letra Shin. Né? Muito interessante, poderia ser cada porção começando com uma letra do Aleph Bet, com as 22 letras, mas o Eterno mostrou que a Torá, ela segue o mesmo raciocínio da criação, ou seja, uma após a outra, um estágio após o outro, um passo após o outro. Né? Como caminhada em Teshuvá, você dá um passo, dá o segundo, dá o terceiro, você não dá o quinto e depois dá o primeiro, não, você tem que sempre ir passo a passo, lentamente. E aí há essa conexão entre os versos, há essa conexão entre as porções. Na porção Shemot, ela não começa do nada, ela está seguindo a última porção de Bereshit. Né? Então há uma sequência. A gente que fez a separação de livros, a gente coloca espaço, a gente coloca vírgula, a gente traduz e elimina os conectivos, elimina essas conexões, porque em português, né, nós não temos, estes são os nomes das pessoas, dos filhos de Israel que entraram no Egito. Né? Começa assim, os nomes dos filhos. Então não tem uma conexão com a frase anterior. Agora imagina como é que devem ser todas as
3.845 porções da Torá. Quantas começam com Vav? Você já contou? Vou deixar isso como um dever de casa para você ir somando, né? Vá vendo aí quantas porções começam com a letra Vav. Você vai ver que são muitas e muitas e muitas porções começam com a letra Vav. Por quê? Porções, desculpa, versos, né? Os 3.845 versos da Torá que começam com cada um começa com uma letra. Quantos começam com a letra Vav? Né? Você pode procurar aí e você vai ver que é um número muito grande, porque cada verso é conectado ao verso seguinte e é conectado ao verso anterior, né? Porque é uma história lógica, uma história que faz sentido, que tem um aprendizado evoluindo, né? Não é nada largado, não é nada jogado como se pensa. Né? E aqui, por que isso? Né? Por que essas 54 porções? O que elas têm a ver com esse estudo? Né? Ela tem a ver justamente pela quantidade de letras Vav. E se você lembrar que o nome Torá é a soma a Gemátria, né? 400, 406, 606, 611. 611 se reduz ao número 8, ou seja, se a gente colocar um número entre 1 e 9, a gente vai ter aqui o número 8, que é o mesmo número, que é a mesma gemátria, né, do nome do Eterno, Yud, Rei, Vav, Rei. Nós já vimos no slide anterior 3 dessas letras, Rei, Vav, Rei, né, que tem um significado muito importante. A união das duas tábuas, elas têm a presença do Eterno, que foi escrita com a mão do Eterno, com o Yud, né, com a letra Yud. E se você olhar aqui, ó, você tem 43 vezes 6 dá 258, mais 6, 264, 266, 271, 291, 491, 791, que dá justamente a Gemátria 8, né? Justamente a Gemátria 8, que é a Gemátria do nome do Eterno, que é a Gemátria da palavra Torá. Né? Então, nós temos essa conexão que o Eterno faz conosco, o mundo de cima com o mundo de baixo, as 10 das palavras da criação e as 10 palavras, os 10 mandamentos que o Eterno nos dá, e tudo isso conectado, né? Justamente conectado com o nome do Eterno. Mais uma coisinha que você vai encontrar na Torá, né? Quais são as letras mais frequentes na Torá, as letras que você encontra mais comuns na Torá, né? São 22 letras, então tem muita letra aí que poderia ter mais ou menos, ou a mesma quantidade, distribuir aí o número de letras de toda a Torá por um pouquinho por cada uma dessas letras, mas na verdade a gente tem 3 letras que aparecem assim num número maior, mas muito maior que todas as outras, ou seja, quase 30% são só essas letras, e depois você tem todas as outras letras, que é justamente a letra Yud, 10,34%, a letra Vav, 10%, e a letra Rei, 9%, ou seja, você tem aqui 3 letras do nome do Eterno, né? Visto que a outra letra do nome Eterno está repetida aqui. Então, as letras do nome do Eterno estão presentes em maior número na Torá, mostrando aí que esse ensino, que a Torá é o testemunho do Eterno, a Torá é a nossa conexão com o Eterno. Cumprir, guardar a Torá é guardar os mandamentos do Eterno, e assim você vai conseguir ir do Olam Hazé para o Olam Rabá. Né? A Torá são as águas de cima que descem a nós no nosso mundo. Né? São as águas de cima, e nós no nosso mundo, com as águas de baixo, vamos nos juntar novamente e tornar o nosso mundo um mundo de plenitude. Né? Eu quero então agradecer a você pela participação, por esse estudo. A gente poderia falar muito mais sobre a letra Vav, nós poderíamos aprofundar muito mais, né,
eu preparei esse material e bastante coisa ainda precisa ser falada, mas eu espero que já tenha sido suficiente para você despertar a importância de aprofundar o estudo das letras, né? Então, quero novamente desejar a você um Hag Hanukkah Sameach, uma feliz festa de Hanukkah para você, para tua casa e para toda a tua família, e trazer então para você a nossa programação semanal, né? A programação semanal dos estudos da Techuvá, que de agora acontece todos os dias da semana. No domingo nós já temos aqui Entendes o que Lês, né? A discussão de alguns temas trazidos por vocês, algumas dúvidas, alguns questionamentos, né? Você escreve aí para perguntas techuvatotal@gmail.com, lá o que você tem dúvida, e aí o nosso querido Morel Leniel Oliveira vai trazer para você um estudo dessa sua dúvida. Depois nós temos o estudo da Haftará da semana, do profeta, da porção que está sendo estudada na semana. Essa semana nós vamos estudar a porção Miquetes, né? Então, nós já tivemos esse estudo, né? A porção Miquetes nessa semana. Deixa eu ver aqui que agora me surgiu uma dúvida. Exatamente, porção Miquetes, né? Então, a gente às vezes esquece, né? Vai ficando com muita coisa na cabeça, a gente vai, né? Então nós temos na segunda-feira o Márcio Alencar, Moré Márcio Alencar, nos trazendo a arte escrita, a arte que está dentro da Torá, a arte que nos mostra os escritos, né, os escritos que trazem muito conhecimento, muita instrução, muita prática da Torá. Às terças-feiras nós estamos estudando o momento do hebraico, palavras hebraicas trazidas nas parábolas de Yeshua. Na quarta-feira, Moré Raimson Corrêa nos traz o estudo dos Atos dos Emissários, um aprendizado, né, de tudo o que os emissários nos trouxeram de ensinamento, né, dados por Yeshua. Às quintas-feiras, a gente vai continuar estudando aí um pedacinho da Torá, dando prosseguimento à próxima letra, né? E no Shabat nós temos os 3 momentos, o Kabbalah Shabbat na sexta-feira, depois do pôr do sol, às 18 horas. No Shabat nós temos 2 horários, né? Pela manhã o Shaharit e pela tarde o Arvit, e assim nós completamos todos os dias da semana com estudos da Torá. Se você perder um dia, não tem problema, vê no dia seguinte, vê em outro horário, vê num horário que melhor lhe aprover, né? Porque todo esse material fica no YouTube, e também nós temos que todo o material ele fica disponível também no Telegram, né? Sempre que a gente termina um shiur, a gente coloca o PDF aí no canal do Telegram, né? Então você pode baixar esse material, estudar, né? Você pode acompanhar o estudo, né? Imprimir se quiser para ler, para estudar o hebraico, e também distribuir entre aquelas pessoas que te buscam conhecer a Torá através dos estudos que são apresentados aqui no canal. Senão você só não pode comercializar, porque tudo aqui é feito gratuitamente, tudo nos vem do Eterno gratuitamente, então nós distribuímos gratuitamente, e você querendo, você pode também distribuir, mas de forma gratuita. Shalom, shalom, nos vemos amanhã no Shabat, e agora vamos acompanhar Moré Raimson no seu violão de ouro com um belo salmo, o salmo Errad, né, o salmo número 1, né, o salmo Ashirei, benditos aqueles, né, felizes aqueles que não andam sob o caminho dos ímpios.
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך עתיים לא עמד, למושל עצי לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו לדיגר יומם ולילה. קיה של כתולה פגל מאי, אתם תהיו איתה ביתול, ועלי לא יבול. וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך שטוב ורוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים, כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים, כי יודע רשעים טובים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך עתיים לא עמד, למושל עצי לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו לדיגר יומם ולילה. קיה של כתולה פגל מאי, אתם תהיו איתה ביתו, ועלי לא יבול. וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך שם טוב ורוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים, כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים, כי יודע רשעים